Eu sou dos amados com a paz do Senhor. Queridos, graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de nós fazermos mais este culto esta noite para o nosso canal, né? Um pequeno culto que nós estamos gravando em vídeo para o nosso canal no YouTube, canal da Igreja Pentecostal Primitiva. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rosângela Oliveira, fundadora do Ministério Igreja Pentecostal Primitiva. E ministério que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e nós estamos levando adiante esta obra de Deus, o qual o Senhor nos colocou para darmos continuidade à sua obra na face dessa terra. Vamos orar, amados, iniciando o nosso pequeno culto desta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, ó Pai querido, muito obrigado, ó Pai. Mais uma vez nós estamos na Tua presença, meu Pai querido, gravando este pequeno culto, meu Pai, para este canal. Ó Pai santo, esta obra é Tua, Pai. Obra esta que Tu faz segundo a Tua vontade. Ó Pai Santo, conforme o Teu querer, meu Pai, vai fazendo nesta noite. Nos dá da Tua palavra, nos dá da direção do Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito Santo venha fazer, assim como Ele tem planejado. Ó Pai querido, que a Tua palavra vá alcançando os corações daquele que necessita, buscando as almas daqueles que estão encarcerados, Pai Santo, dando a chance de salvação, socorrendo aquele que chora, aquele que sofre, trazendo esperança, ó Pai, ao coração do aflito, aquele que está diante de uma situação onde ele não vê uma solução natural. Ó Pai Santo, Tu é o Pai de todo o poder, Tu é o Pai que pode fazer todas as coisas. Pai de infinita graça, nos ajuda, Pai, nos socorre, ó Deus. Vai fazendo, ó Pai Santo, tudo aquilo que nós não podemos. Ó Pai querido e Pai amado, e que esta palavra desta noite, ó Deus, venha renovar a fé, venha renovar as forças, venha renovar a esperança, venha renovar, ó Pai Santo, a certeza no coração de cada um. Ó Pai Santo, que já perdeu a esperança, já perdeu a certeza, ó Pai, diante de tanta situação difícil. Ó Pai Santo, nos renova, Pai, nos renova, ó Deus, através da Tua palavra, Pai Santo, que a Tua palavra mostre, ó Pai querido, que Tu ainda estás no controle de todas as coisas, que é chegado o fim, ó Pai, mas que a porta da graça ainda está aberta, para que Tu vá em busca de todo aquele que deseja, ó Pai Santo, Te conhecer, se entregar para Ti inteiramente, ó Pai, iniciando um relacionamento profundo de amor contigo. Ó Pai querido, Pai amado, muito obrigada por tudo, ó Deus. Jesus querido, Jesus amado, ainda falando em amor, Jesus querido, Jesus santo, que esta obra seja feita conforme o Teu planejado, que esta obra seja feita conforme tudo aquilo, ó Jesus querido, que faz parte do Teu grande plano de salvação, e Tu só estás dando continuidade, Jesus querido, através das nossas vidas, através deste canal. Ó Jesus santo, a porta da graça ainda está aberta, Tu ainda estás à espera de todo aquele que deseja se voltar para Ti e se entregar nos Teus braços. Ó Jesus querido, iniciando um relacionamento profundo e amoroso contigo. Jesus santo, Jesus amado, esta é a oportunidade. Portanto, Jesus querido, que esta palavra que vai ser ensinada nesta noite possa alcançar todo aquele, Jesus querido, que ainda espera por socorro, que ainda espera, Jesus querido, ter a chance de Te conhecer melhor, de se entregar para Ti. Ó Jesus querido, e assim salvar a sua alma do inferno. Jesus querido, Jesus amado, estamos aqui para isso, para fazer a Tua obra, para levar adiante a Tua palavra, levar adiante o Teu evangelho, o evangelho do reino trazido por Ti mesmo, ó Jesus, o poderoso evangelho do reino. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, Espírito Santo, e nesta noite, meu amigo, traz a Tua palavra, vai fazendo, vai ensinando, vai abrindo entendimento, Espírito Santo, e que todo o Teu planejado chegue no seu êxito completo nesta noite, através desta pequena obra. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus.
Queridos, vamos para a nossa palavra desta noite, que está no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 13, que diz assim a epígrafe: Sexta carta à igreja de Filadélfia. Sexta carta à igreja de Filadélfia. O versículo 7 diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus, aleluias. Queridos, vamos orar ao Espírito Santo, pedindo a Ele o entendimento desta palavra, que Ele venha nos ensinar, nos esclarecer nesta noite o que Ele quer nos dizer através deste pequeno ensinamento que Ele nos dará a partir de agora. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, muito obrigada pela palavra desta noite. Uma forte palavra. Espírito Santo, meu amigo, venha nos dizer, nos esclarecer, nos ensinar o que tu queres nos passar. Espírito Santo, de tão profundo nesta noite através desta palavra. A obra é tua, meu amigo, faz conforme a tua vontade. Alcança todos aqueles que tiverem acesso a este vídeo, a esta pregação. Faz conforme a tua vontade, lançando por terra todo impedimento. Todo impedimento, Espírito Santo, faz a tua obra. Faz a tua obra, Espírito Santo, pois é já a última hora e esta obra precisa ser levada sobre a face da terra. E só tu pode fazer isto, Espírito Santo. E nós estamos aqui apenas como canal para que tu faça através de nós. Portanto, meu amigo, pregue a tua palavra, nos ensina, nos fala. Abre os teus mistérios sobre nós, Espírito Santo, e nos leva às tuas profundezas, através desta palavra. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Amém. Queridos, neste pequeno ensinamento desta noite, nós vemos o seguinte. A epígrafe, ela diz o seguinte: sexta carta à igreja de Filadélfia. Aqui, queridos, logo nós vemos que foram apresentadas uma sequência de cartas, né, para uma quantidade exata de igrejas. E estas igrejas eram 7 igrejas que ficavam na Ásia, né? Estas igrejas, meus queridos, pelo que nós vemos, eram todas igrejas que serviam a Deus, eram denominações, né? Eram denominações, em cada lugar tinha uma igreja. Aqui, o que nós vemos é que não era exatamente denominações diferentes, mas eram uma igreja em cada lugar, né? Em cada lugar da Ásia tinha uma igreja. Não se sabia se na Ásia tinha mais igrejas além destas 7. O que nós sabemos é que estas 7 cartas foram dirigidas a estas 7 igrejas na Ásia,
né? Aqui não diz se tinham outras, eu não sei se haviam outras, mas aqui o que está citado aqui no livro de Apocalipse são essas cartas para estas 7 igrejas, né? Então, o que se vê aqui é o seguinte, que cada uma igreja elas tinham um problema. E qual era este problema, queridos? É que quando nós lemos todas essas cartas, nós vemos que cada uma igreja daquela, exceto Filadélfia, elas tinham um problema de desobediência com Deus, né? Quando você lê as 7 cartas, se você ainda não leu, eu lhe sugiro que você leia, né? Para você ter um conhecimento. Cada uma destas igrejas tinha um problema, menos Filadélfia. E o Senhor falava com elas a respeito destes pecados, daqueles erros que aquelas igrejas tinham com Deus, né? Cada uma delas praticavam algo errado que não agradava a Deus, exceto Filadélfia. Filadélfia não. Aqui na carta para a igreja de Filadélfia não era citado nenhuma reclamação, não era chamado a atenção para nenhum erro, nenhuma desobediência diante de Deus. Quando chega, né? Eles vão lendo aqui o escritor do livro de Apocalipse, ele vai citando. Quando chega na 6ª carta à igreja de Filadélfia, para a igreja de Filadélfia, na carta para a igreja de Filadélfia, tem uma diferença muito grande. A carta não cita nenhum pecado, nenhuma desobediência, nenhuma reclamação de Deus para com esta igreja, né? Então, queridos, o versículo 7 ele diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Aquela carta estava sendo escrita para o anjo da igreja de Filadélfia, ou seja, para o responsável por aquela igreja, né? A Bíblia diz ao anjo daquela igreja, mas aqui não diz ao pastor, ao presbítero, ao dirigente. O que nós sabemos é que a carta era dirigida ao responsável espiritual por aquela igreja, porque a igreja tratava do lado espiritual, né? Não tratava exatamente do lado material, mas principalmente do lado espiritual. Então, iniciando esta carta à igreja de Filadélfia, o primeiro versículo diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, ou seja, está se falando no âmbito espiritual. O assunto trata de algo no âmbito espiritual. Então diz assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Queridos, sem nos aprofundarmos em maiores mistérios, nós vamos sendo bem claros, né? Vamos ser bem claros com o que esta carta quer dizer à igreja de Filadélfia. Quem está escrevendo a carta, quem está mandando a carta, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus Cristo que está mandando a carta à igreja de Filadélfia. E ele está dizendo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha,
e fecha e ninguém abre. O próprio Deus Todo-Poderoso estava mandando esta carta à igreja de Filadélfia. Então, queridos, logo aqui, neste primeiro versículo, nós vemos a seriedade do assunto, a seriedade do conteúdo desta carta que foi dirigida àquela igreja de Filadélfia. Deus mesmo estava enviando esta carta, escrita, não sei se do próprio cunho, mas o conteúdo era mandado, falado pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, né? O versículo 8, segundo versículo, o versículo 8 diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Olha, que maravilha! Enquanto as outras 6 igrejas estavam todas comprometidas com pecado, estavam todas danificadas diante de Deus pelo pecado, a pequena Filadélfia, fraquinha, pobrezinha, né? Digamos assim, pouca força, né? Ou seja, era uma igreja que se mostrava diante de Deus fraca, no sentido de força física, talvez de força material. Mas aquela igreja tinha algo forte, uma obediência grande para com Deus, que diante de toda a sua dificuldade, a sua fraqueza, mas aquela igreja se mantinha firme em ser fiel a Deus e mostrar que Deus, que o próprio Jesus, ele era o comandante daquela igreja, ele estava na frente, ele era o Senhor, ele era o centro, era ele quem comandava com aquela igreja. Quando Jesus diz assim: eu sei as tuas obras, Jesus conhecia, como todas as outras, Jesus conhecia também as obras da Filadélfia, da igreja de Filadélfia, né? Jesus conhecia, queridos, coisa muito grave, coisa muito perigosa, é nós sabermos e ao mesmo tempo não levar em consideração que Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus, ele nos conhece detalhadamente. Tudo está diante dos seus olhos, principalmente quando nós decidimos carregar o seu nome. Quando nós decidimos dizer que nós pertencemos a Deus, e principalmente quando nós nos declaramos servos de Deus. Quando nós tomamos essa decisão nas nossas vidas, queridos, por livre e espontânea vontade, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu trabalho para Deus, eu carrego a Bíblia. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós puxamos para sobre nós uma responsabilidade muito grande. E esta responsabilidade é carregar o nome de Deus, né? Jesus está dizendo aqui para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, né? A igreja de Filadélfia, queridos, foi citada na Bíblia, no livro de Apocalipse, do capítulo 3, a partir do versículo 7, como uma igreja que, embora com suas grandes dificuldades, era fiel em não negar, em não envergonhar, em não jogar na lama
em não sujar o nome de Jesus. Aquela pequena igrejinha, muito conhecida por Deus, sabia e preservava bem a responsabilidade de manter o nome de Jesus como o Senhor daquela igreja, mantendo o nome de Jesus limpo, glorificado, exaltado, né? Aquela igreja não deixou o nome do Senhor ser envergonhado. Não deixou o nome do Senhor para trás. Mas sempre conseguiu, embora com lutas, com dificuldades, que o nome do Senhor estivesse na frente. Limpo, respeitado, santificado, honrado, né? Então o que ele diz assim, o que ele diz aqui: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, aquela igreja, sabendo que Deus havia mantido aberto e mantido aquela porta que só ele poderia fechar, aquela igreja tinha consciência, né, que Deus havia aberto aquela porta. Então, o que acontecia ali, queridos? De posse daquela ciência de que Deus estava com eles e que Deus, aberto aquela porta, só ele podia fechar. Mas, irmã Rosângela, que porta era essa? Queridos, esta porta ela pode significar muitas coisas, mas a primeira é a porta da salvação, a porta da graça. Como o Senhor está falando conosco, Igreja de Deus de hoje, destes tempos, qual é a porta que nos interessa que se mantenha aberta, queridos? É a porta da graça, é a porta da salvação. Uma porta, queridos, que desde que nós nascemos na face desta terra, esta porta está aberta para nós. E só Deus a pode fechar no dia da nossa morte. A hora que o Senhor fechar os nossos olhos desta terra, está fechada a porta da graça para nós, principalmente, queridos, a porta de uma igreja. E quem é igreja? A igreja somos nós também. Assim como é a casa do Senhor, onde habita o corpo de Cristo, também é nós, individualmente falando. A porta do céu está aberta para nós. A porta da graça, a porta da salvação está aberta. Deus abriu para nós, só Ele pode fechar. Mas uma vez aberta esta porta, queridos, na nossa vida, como nós estamos lidando com ela? Porque esta porta pode fechar para nós a qualquer minuto. A vida não é a vela, a vida é a chama. Quando nós comparamos a vida como uma vela que se apaga, mas a vida não é a vela, a vida é a chama. E qualquer coisinha pode apagar. E esta porta, ela é como se fosse a chama de uma vela. Ela pode apagar com qualquer coisinha, um sopro, um vento, uma coisinha maior, né? Qualquer ventinho maior apaga. Água caindo, qualquer coisa pode apagar esta vela que é muito frágil. E às vezes nós achamos que esta porta vai ficar aberta na nossa vida para todo sempre. E não temos cuidado em honrar o nome do Senhor nas nossas vidas. Principalmente quando nós já fomos chamados para Deus, como era a igreja de Filadélfia. Está se tratando de uma igreja com as portas abertas. Porta da salvação, né? Porta do céu. Porta para receber o Espírito Santo de Deus. Mas aquela igrejinha, queridos, tinha este cuidado de preservar tudo isto, né? Mas as outras 6 não tinham o mesmo cuidado.
E aqui nós lendo, vamos continuar o versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. O 9. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Olha que coisa forte, queridos, que Deus está prometendo para esta igreja. Queridos, às vezes, nós como igreja, nós somos humilhados, nós somos achincalhados, desprezados, mal falados, por sermos fiéis aos mandamentos do Senhor, por lutarmos para ter o nome de Deus nas nossas vidas, o nome de Jesus honrado. Principalmente quando nós decidimos decidimos nos entregar a Deus, corpo, alma e espírito, para entrarmos no sobrenatural de Deus. Quando nós passamos, quando nós praticamos isso e passamos a ver e ouvir, ou seja, ter acesso ao sobrenatural, o inimigo ele usa de pessoas usadas pelo sobrenatural das trevas para vir, queridos, querer nos envergonhar, nos atacando de toda maneira no nosso caráter, na nossa reputação, querendo nos diminuir, querendo que o mundo nos veja como nada, nos desvalorizando diante do mundo. Mas o que é que diz aqui o versículo 9? Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Aqueles crentes, queridos, aqueles que dizem que servem a Deus, dizem que são fiéis a Deus, dizem que são salvos, mas na realidade não passam de filhos das trevas sendo usados pelo inimigo para combater a obra de Deus sobre a face da terra, principalmente lutando contra aquele que realmente se entrega para Deus, para ter algo profundo com Deus. Essas pessoas, elas dão lugar ao inimigo e se utilizam das trevas, queridos, para vir contra aquele que quer ser uma igreja de Filadélfia. Mas o que é que diz aqui o versículo, a segunda parte do versículo 9? Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Quando, queridos, o Senhor, Ele permite que nós andemos na sua presença exatamente da maneira que Ele quer, quando Ele permite, queridos, mas Ele não se sobressai muito nas nossas vidas, Ele só vai permitindo, nos ajudando de maneira discreta, andarmos de maneira que Ele se agrada. Que o inimigo se levanta, que vai ter uma hora que o Senhor vai nos levantar para nos defender. Vai ter uma hora que o Senhor vai nos levantar, queridos, para mostrar para o inimigo das nossas almas, para aqueles que se levantam para nos arruinar. Vai ter uma hora que Jesus ele vai se levantar para nos honrar e deixar bem nítido para o céu e para a terra, para a luz e para as trevas verem que Ele está conosco, que Ele é nas nossas vidas, que Ele nos ama. Uma hora Ele levanta e deixa bem claro, queridos, quem é o Deus das nossas vidas. E o mundo material e sobrenatural vai ver quem é que realmente está com você. Por quem você luta, por quem você padece, por quem você paga preço. Deus, uma hora Ele levanta para lhe honrar, né?
O versículo 19 diz, o 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Queridos, os que prevalecem diante de todo tipo de provação, fiel a Deus, ele tem um pacto profundo com Deus no sobrenatural. E não adianta vir trevas, e não adianta o inimigo se levantar, não adianta levantar nada para derrubar este verdadeiro crente, este crente Filadélfia, não adianta. Que o Senhor nos guarda. E quando é que ele vai fazer isso? Quando nós guardarmos a palavra da paciência, ou seja, Jesus, queridos, ele não marca o fim das nossas provas, ele não marca o fim da nossa espera, ele não marca. Mas o que ele honra em nós, queridos, é que nós esperemos com paciência no Senhor, crendo e confiando que o Deus o qual nós permanecemos fiel, ele é fiel e verdadeiro. Então vamos ser fiéis a este Deus que é fiel e verdadeiro, que promete e cumpre, queridos. Embora a esperança seja longa, embora a espera seja dolorida, embora a espera seja cansativa, que é necessário que Jesus nos ajude constantemente para nós conseguirmos permanecer firme. Não importa, queridos, vamos permanecer firmes em Deus, como a igreja de Filadélfia, honrando o nome do Senhor, suportando a afronta, suportando os levantes das trevas, confiando que Deus está conosco. A igreja de Filadélfia, queridos, não perdeu nada. Tudo que ela fez para manter o nome do Senhor honrado, para manter o nome do Senhor como Deus das suas vidas, nada se perdeu. Levou tempo, levou, né? Mas uma hora Jesus veio e prometeu que ia se levantar para honrar aquela igreja. E assim, queridos, é conosco. Vamos ser como igreja de Filadélfia, suportar as afrontas, mas fazendo tudo para manter o nome do Senhor limpo e honrado nas nossas vidas, para que nós possamos ser exemplos para outras pessoas quererem vir a ser como nós, fiéis a Deus, suportando a luta, suportando a provação, mas na certeza que cedo ou tarde o Senhor vai se levantar para nos socorrer, para nos honrar e para mostrar, queridos, para o adversário que se manifesta principalmente como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que também carrega o nome de Deus. Isso que é o pior, que às vezes você acha que é um crente, é uma pessoa usada por Deus e vai lhe ajudar, enquanto ele só vem contribuir para o inimigo lhe atacar ainda mais. Não importa, queridos, quantos levantes vierem, se nós lutarmos, ainda que com pouca força, para sermos fiéis a Deus como a igreja de Filadélfia, no final o Senhor vai se revelar para mostrar quem é que está conosco, quem é que nos ajuda, quem é que nos mantém de pé, quem é que nos dá força para suportarmos e nos mantermos de pé, firmes, dando exemplos, dando testemunho, carregando o Espírito Santo nas nossas vidas e tendo condições espirituais de fazer a obra de Deus, que é levar o evangelho do reino sobre a face da terra. O versículo 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos permanecer firmes, queridos, naquilo que o Senhor nos mandou, honrando o nome do Senhor, porque o Senhor está nos vendo, nos contemplando, Ele conhece quem somos. A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó,
Ele sabe que as nossas forças são poucas. E às vezes a gente olha, a luta é grande, a dificuldade é grande, os levantes são grandes, parece que vai demorar que o Senhor venha nos socorrer. Mas, queridos, quando Ele decide vir, Ele vem rápido. Quando Ele decide levantar para nos socorrer, é rápido que Ele chega. É rápido que Ele nos levanta, é rápido que as promessas se cumpram. A partir do momento que Ele vira o nosso cativeiro, é rápido que acontece. E Ele mesmo vem e se manifesta, e nós mesmos vemos que Ele sempre esteve conosco, nos sustentando, nos dando força, nos acompanhando em cada detalhe das nossas vidas. Por isso que é só clamarmos, querido, é só a gente clamar, e o Senhor logo ouve. Logo Ele vem nos socorrer nas nossas batalhas, quando a coisa parece que a gente não vai aguentar mais. É só clamar e o Senhor corre. Por quê? Porque o tempo todo Ele está conosco. E aqui no versículo 9, Ele diz assim: eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. É quando, querido, o seu adversário vem reconhecer que Deus é na sua vida, né? E ele vem se render ao Deus que está com você. E ele vem se render àquele que lhe deu força, àquele que lhe deu vitória. Embora o próprio inimigo ache, não vai suportar, que nada, queridos. É o primeiro que vai dar testemunho, vendo o que Deus fez através da sua vida. Porque se tem uma pessoa que está de olho em você, é aquela que dá lugar para o adversário vir contra você. O versículo 12 diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Que maravilha, queridos! É permanecermos firmes, sendo fiéis a Deus, naquele propósito que o Senhor nos chamou. Todas as promessas de Deus vêm se cumprir nas nossas vidas, no céu e na terra. O Senhor nos resgata das nossas lutas nesta terra, das nossas provações. Ele nos socorre, Ele nos restaura, Ele nos exalta neste mundo, queridos, e ainda nos leva para o céu, para recebermos a nossa recompensa lá, né? O versículo 12 está dizendo: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Olha só, coluna, você vai receber lugar de destaque. Você vai receber lugar de honra. Você está preparado para exercer obras tremendas nos reinos espirituais. Quando a igreja de Deus vier para esta terra, a nova Jerusalém vier habitar nesta terra. Porque esta é a promessa de Deus, preparar a terra para que Deus mesmo venha habitar com seus santos nesta terra, queridos. Eu já vi crente dizendo que esta terra vai ser destruída. Negativo. Esta terra será restaurada com o milênio de Cristo, quando Ele vier. Ele mesmo restaurar a face da terra, santificá-la, para que a nova Jerusalém celestial venha com os santos de Deus habitar na terra, porque este é o plano de Deus, habitar com os homens aqui nesta terra, né? Então, queridos, o 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. O que é isto, queridos? Ser Filadélfia nesta terra, queridos, passar as lutas e as afrontas para honrar o nome do Senhor, para não negar o nome do Senhor, lhe dá direito a morar no céu e vir com o reino celestial habitar nesta terra, eleito, já exercendo lugar de honra, né? O versículo 13 diz, o último:
é o último, que desce do céu. O 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que alerta para nós, né, queridos? Que alerta! E talvez a gente pensa, olhando para este mundo, olhando como as igrejas que se dizem evangélicas estão se comportando neste mundo, queridos, talvez você olhe e diga, todo mundo está em pecado. Todas as igrejas estão em ruínas diante de Deus. Não, queridos. Parece até que todos estão em pecado, todos se corromperam diante de Deus, mas não. Tem uma Filadélfia. E quem é? Somos eu e você. Se nós permanecermos fiéis a Deus, se nós permanecermos como a igreja de Filadélfia, pagando, queridos, amargo preço, mas nos mantendo fiéis a Deus, nos mantendo, me escapou agora, cumprindo os mandamentos de Deus. Se nós formos, queridos, cumpridores dos mandamentos de Deus nesta terra, queridos, nós somos esta igreja de Filadélfia, que nunca negou o nome do Senhor, mas se manteve firme, esperando o socorro de Deus e as recompensas que Deus tem para nós nos céus. Tá difícil, queridos, ser uma igreja de Filadélfia hoje em dia, pois deixa eu lhe dizer um negócio. É igrejas de Filadélfia que o Senhor está chamando nestes últimos dias. Todas as 6 se corromperam. Queridos, vamos ser a única que se manteve de pé diante de Deus. É muito fácil, porque a porta da graça que estava diante da igreja de Filadélfia, que só Deus podia fechar, esta mesma porta está diante de nós. Esta porta não se fecha, o inimigo não pode fechar a porta da graça para nós. Jesus abriu com a sua morte na cruz, só ele pode fechar, nos tirando deste mundo. Mas enquanto nós estivermos vivos na face desta terra, a porta da graça estará aberta para nós. Portanto, queridos, vamos aproveitar que a porta da graça está aberta e vamos ser igrejas de Filadélfia, fiel a Deus, guardando os seus mandamentos, não negando a sua palavra, não negando o seu nome, embora com poucas forças em momentos tão difíceis, queridos, para sermos uma igreja de Filadélfia hoje em dia. Porque é com esta igreja de Filadélfia que Jesus conta para levar o seu plano a cabo. E qual é o plano? É trazer o grande avivamento espiritual que vai varrer a terra nestes últimos dias para preparar aqueles que vão subir para o céu, para morar com Deus eternamente, seja no céu, seja de volta aqui na terra. Queridos, que palavra maravilhosa desta noite. Que nós possamos guardar nos nossos corações e permanecer fiéis. Se você não é uma igreja de Filadélfia, queridos, se lance nos pés do Senhor. Busque uma íntima comunhão de amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim você vai conseguir obedecer. Assim você vai conseguir ser lavado pelo sangue do Cordeiro, purificado. E vai ter forças para ser uma Filadélfia, uma igreja de Filadélfia nestes últimos dias, porque só a igreja de Filadélfia estava aprovada, embora fraca, embora perseguida pelos da sinagoga de Satanás, que se diziam judeus e não eram. Não importa, queridos, a hora que nós decidimos nos entregar a Deus, corpo, alma e espírito, e termos com Ele uma íntima comunhão de amor, obediência e renúncia, é tudo que nós precisamos, queridos, para sermos não só recompensados por Deus na face desta terra, mas levados para o céu, para habitar com Ele eternamente e recebendo tudo aquilo que Ele tem para nos dar lá na glória. Porque o nosso Pai nos ama
com amor tão grande que Ele já tem tudo preparado para nós. Basta nós nos esforçarmos em sermos fiéis a Deus, para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós, tanto nesta terra como no céu. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta palavra, queridos, e encerrando o nosso pequeno vídeo desta noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso, muito obrigada, meu Pai, pela Tua palavra desta noite, ó Pai Santo, Pai maravilhoso, que coisa maravilhosa, ó Pai. É permanecermos firmes, ó Pai Santo, assim como foi com a igreja de Filadélfia. Pai querido, Pai amado, nos dá, ó Pai Santo, desta condição espiritual e material. Nos dá força, Pai querido, contra os levantes das trevas, que vem usando, ó Pai, os da sinagoga de Satanás. Não permita, Pai, que eles venham, ó Pai Santo, nos derrubar. Jamais Tu vai permitir, ó Pai, que alguém, Senhor amado, que se entrega para Ti de corpo e alma, ou Pai querido, venha desvanecer. Jamais, Pai querido, Tu não vais permitir, ó Pai. Ainda que venha as afrontas das trevas, Tu nos dá força, Pai Santo. Aquele que Te ama, aquele que Te obedece e se entrega para Te servir, para Te ser fiel sobre todas as coisas, Pai, ele tem a certeza que ele vai chegar no céu, Pai Santo, porque Tu vai lhe dar toda a condição. Ó Pai querido, que esta palavra alcance corações, ó Pai. Alcance corações, meu Pai querido, se assim for da Tua vontade. Ó Jesus querido, muito obrigado. Jesus Santo, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Jesus querido, porque Tu estás conosco, ó Jesus Santo. E nós queremos ser esta igreja de Filadélfia. Jesus querido, muito obrigada, porque tudo aquele que decide ser esta igreja de Filadélfia, que será honrada nesta terra e no céu também, Jesus querido, vai conseguir chegar. Porque, Jesus Santo, Tu vai lhe dar toda a condição, todo aquele que se levanta para ser igreja de Filadélfia, Jesus querido, Tu lhe dá a condição, Jesus Santo, de receber as honrarias não só nesta terra, mas no céu também. Espírito Santo, muito obrigada pela Tua palavra. Espírito Santo, nesta noite, que esta palavra alcance corações. Daquele que está fraco, daquele que está sem força, daquele Espírito Santo que está sem esperança, sem forças espirituais para vencer. O Espírito Santo vai ao alcance de todo aquele que geme, que chora, daquele Espírito Santo que está aguardando pelo Teu socorro, que a Tua palavra chegue, que a Tua palavra levante, que a Tua palavra liberte, que a Tua palavra desperte para Te buscar profundamente, infinitamente, até que seja totalmente ressuscitado por Ti. Alcança, Espírito Santo, todo aquele que procura, todo aquele que quer chegar, mas não tem forças. O Espírito Santo vai levantando com os Teus braços, animando, Espírito Santo, com a Tua palavra. Muito obrigada por tudo, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Queridos, para quem chegar neste canal, queridos, quem porventura achar este canal, que nós estamos tendo uma dificuldade, o YouTube, não sei o que está acontecendo, não está mostrando os nossos vídeos, que ainda não temos praticamente nenhuma visualização, não sei qual é a dificuldade. Quem for achando e deseja no seu coração nos ajudar, queridos, se inscreva, dê o seu like, deixe o seu comentário e ore por este canal, ore por esta obra, queridos, que o inimigo tem lutado de toda maneira. Se una a nós nesta grande obra que é levar o evangelho do reino a todas as nações. O evangelho do reino, queridos, não é qualquer evangelho, é o evangelho trazido por Jesus, o poderoso evangelho trazido por Jesus, que leva a palavra de salvação, a palavra da sã doutrina, a palavra de santidade, queridos, a palavra que vai nos preparar em santidade para sermos herdeiros da glória de Deus. Este evangelho precisa ser pregado novamente sobre a face da terra e chegou a nossa vez de fazermos isto para os céus. Portanto, queridos,
você alcançando, chegando neste canal, nos ajude. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Glórias a Deus.